A paz do Senhor Jesus a todos os nossos irmãos e amigos que vão nos assistir nesse momento, e mais um domingo com a Escola Bíblica Dominical. Hoje nós teremos um assunto importantíssimo que nós vamos aprender aqui com o nosso professor Rafael Moutinho. Ele tratará de um assunto da urgência no discipulado. A semana passada nós estudamos sobre o compromisso com a evangelização e hoje nós vamos estudar a urgência do discipulado. Não basta apenas ganhar almas para Jesus, mas precisa preparar este crente para uma nova caminhada e uma caminhada com fé com o Senhor Jesus. Mas nesse momento, irmãos, eu gostaria de fazer uma oração com você, porque nesse momento tem muitas pessoas que estão precisando que o Senhor adentre dentro do seu lar nesta manhã. São pessoas aflitas, algumas pessoas até com algumas perturbações malignas, e nós nesta manhã sentimos de Deus de fazer uma oração para que Deus possa aliviar esse sofrimento, essa dor. Em nome de Jesus, nós vamos orar agora, para que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, nós louvamos e agradecemos ao Pai querido pela oportunidade que o Senhor nos concede esta manhã. E nessa manhã também, Senhor, me coloco diante da Tua presença, Pai. Sei que não posso, mas o Senhor pode. O Senhor pode, Senhor, chegar onde eu não posso ir, Pai. Mas o Senhor nesta hora visita esta irmã que está angustiada, Senhor, em seu lar. Ouvindo, Senhor, esta oração. Este homem, Pai, que está com o pensamento confuso, entra, Senhor, nesta mente agora. Em nome de Jesus, ó Pai querido, abençoa essas vidas, ó Pai querido, que eles possam se erguer. Não é tempo de parar, é tempo de prosseguir. Ó Deus, em nome de Jesus, levanta, Senhor, esse que está cansado, que está caído, que está, Senhor, com essa ferida espiritual e física, ó Pai querido. Restaura nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Peço a Ti, Senhor, que nesta manhã abençoe, Senhor, o nosso professor, ó Pai querido, Rafael Moutinho, Teu servo, ó Pai, que traga, Senhor, uma lição, uma mensagem do céu para os nossos corações. Também, Senhor, nesta manhã, peço a Ti, ó Papai querido, que abençoe os nossos professores das outras aulas, tanto dos jovens, adolescentes, das crianças, Senhor. Entra também com providência, abençoando os Teus servos que vão lecionar. Pai, é em nome de Jesus, ó Pai querido, que nós oramos nesta manhã. Graças a Deus por essa oração. Eu tenho certeza, meus irmãos, que Deus visitará o seu lar nesta manhã de escola dominical também. Não é tempo de parar, prossiga, lute, levante esta cabeça, porque tudo isso vai passar. E nós aqui estamos cada dia mais fortes, alimentados pela palavra do Senhor. Maravilha, né, irmãos? Vamos ler então o nosso texto áureo nesta manhã, depois a verdade prática desta lição. Nós vamos ler de Mateus capítulo 28, versículo 19, para você que está no seu lar. A Bíblia diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E vamos ver também a verdade prática. Chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discipulado por meio de seu mestre na igreja, para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. Maravilha, nós vamos agora ouvir o nosso irmão Rafael Moutinho ministrar essa aula para nós. Eu tenho certeza que será uma bênção. Fique ligadinho aí na sua casa, em nome de Jesus. Quero convidar então o nosso irmão em nome de Jesus. Meus amados, a paz do Senhor Jesus a todos nessa manhã. Graças a Deus por mais esse dia que nos concede ao Senhor. É motivo de nós louvarmos a Deus, estarmos vivos, com saúde, com as nossas famílias.
principalmente nesse cenário tão difícil que nós temos vivido nesse último ano aí. Que Deus possa te abençoar e que na manhã desse dia o Espírito Santo ele possa nos instruir, nos guiar na sua palavra para que ao término dessa lição possamos ser melhores crentes, com mais sabedoria para nós desenvolvermos a nossa fé na pessoa bendita de Jesus. Meus queridos, sem mais demora, nós vamos tratar aqui de um assunto muito importante, ao qual nosso irmão presbítero Lorival já antecipou. A lição de número 12, nós vamos falar hoje sobre a urgência do discipulado. Já foi falado aqui o texto áureo, a verdade prática, e eu quero ler com você aí na sua casa a leitura bíblica em classe, que vai embasar a reflexão do ensino dessa manhã. Lembrando que nós estamos estudando um trimestre subordinado ao tema o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. E nessa lição 12, nós queremos, com a ajuda de Deus, mostrar que, diferentemente do que as pessoas falam, que o movimento pentecostal é um movimento que não dá ênfase ao ensino, à doutrina, nós vamos ver à luz aqui do que cremos, do que acreditamos da palavra, que sim, o movimento pentecostal dá ênfase, incentiva, promove o ensino sadio das Sagradas Escrituras, da sã doutrina. Então a leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 28, dos versículos 16 a 20, e depois Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 42 ao versículo 47. Leiamos então, Mateus 28, a partir do 16, vai nos dizer: E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Agora, Atos capítulo 2, do versículo 42 ao 47, vai nos dizer: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes, todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e em singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém. Então, meus amados, nós vamos refletir a partir ou à luz desses textos. Então vamos lá. A urgência do discipulado. A título de recapitulação, na lição de número 11, nós falamos sobre, ou foi ensinado, foi tratado sobre a evangelização. Existem dois termos aqui que é preciso que nós possamos definir, melhor dizendo. A pregação, ela vem de uma expressão chamada querigma ou queriço, que tem a ver com proclamação pública. Um arauto que vem com uma mensagem, autorizado por alguém. Então, o discipulado é diferente. O discipulado ele tem base em ensino, na didascalia, no didáscalo, ou seja, é o ato de instruir, de ensinar. São duas faces da mesma moeda. Na evangelização há uma proclamação das verdades divinas. Esse ouvinte ouve essa proclamação, crê, então ele passa a tornar-se um discípulo. E agora esse indivíduo que creu por meio da proclamação, da evangelização, ele precisa agora ser discipulado. Ele precisa ser agora ensinado. E é nisso aqui que nós queremos entrar.
Se na evangelização nós ganhamos almas para o Senhor, agora imagine comigo, essa pessoa que ouviu o evangelho, que ouviu uma pregação, creu, ela se entregou a Cristo, agora ela é um discípulo ou uma discípula do Senhor Jesus. O pastor Ezequiel Soares, que é o comentarista da lição, no seu vídeo de auxílio para essa lição, ele conta um testemunho pessoal de que após ele haver se convertido, ele ganhou um livrinho do ministério Bernard Johnson, que dizia, e agora? Lembre-se que eu e você, antes de ouvirmos o evangelho, de nos entregarmos a Cristo e de decidirmos seguir a Jesus, nós tínhamos uma vida, amizades, família, trabalho, lazer, valores, princípios, conceitos. Agora recebemos a Jesus, somos discípulos de Jesus. E agora, como que fica? É exatamente isso que a lição de hoje, ela começa a nos ensinar. Esse novo discípulo, esse crente, esse recém-nascido espiritual, essa criança espiritual, ela precisa agora ser ensinada, discipulada, instruída. Como que agora eu, um discípulo de Jesus, vou lidar com a minha família, com o meu trabalho, com o lazer, com os amigos, com as ações, com as reações, com os planejamentos futuros, com a igreja? Então o novo crente, ele vem cheio de fé, mas ele também vem cheio de dúvidas, cheio de interrogações. Ele vem como uma página em branco que precisa ser preenchido, e nós não podemos colocar outro fundamento que não seja o fundamento dos apóstolos. O título da lição não somente fala do discipulado, ou seja, a arte de ensinar a seguir a Jesus, de produzir conhecimento para levar esse novo crente à maturidade espiritual. Mas tem uma outra palavra aqui que confere um sentido a esse discipulado. A urgência do discipulado. É o tema, é o título da nossa lição. A palavra urgência, ela significa situação que não deve ser adiada, que deve ser resolvida rapidamente. Aqui já no título tem uma lição muito importante para nós. Primeiro, o crente, o discípulo de Jesus, ele precisa ser ensinado. E aqui também eu quero desmistificar, já no início, na introdução da minha fala, que o discipulado não é só para o novo crente. Todos nós, independente dos anos de fé que temos, do quanto de maturidade que já atingimos, todos nós estamos matriculados nessa escola chamada discipulado. O novo crente precisa de discipulado no sentido de aprender os rudimentos da fé cristã, os alicerces da fé cristã. Mas você e eu, que talvez tenha 10, 15, 20 anos, que somos obreiros na casa do Senhor, presbíteros, evangelistas, pastores, ensinadores e mestres, também precisamos dar sequência no discipulado. Precisamos também continuar aprendendo. Porque é uma frase que eu ouvi e guardei no meu coração, que o dia que eu parar de aprender, é o dia também que eu tenho que parar de ensinar. Então todos nós estamos nessa escola de discipulado. É lógico que com níveis diferentes, com profundidades diferentes. Então o discipulado não é só para novo convertido, irmão. Pastores precisam ser discipulados, presbíteros precisam ser discipulados, líderes precisam continuar sendo discipulados, porque discipular é continuar aprendendo, absorvendo ensinamentos de Jesus, e eu não encontro margem na Bíblia para dizer que isso para em algum momento da nossa vida. Isso é algo a ser feito continuamente. E aqui diz que esse discipulado é urgente, ou seja, ele não pode ser adiado. A introdução da nossa lição vai dizer o seguinte: o discipulado acompanha a pregação do evangelho desde o princípio, e é de fundamental importância como base inicial na formação cristã do novo convertido. A forma que a igreja local desenvolverá somará na formação do caráter cristão para o bem ou para o mal. Ou seja, a importância que a igreja local dá ao discipulado pode contribuir positivamente ou negativamente para a formação desse crente, desse discípulo. Então, aqui não é só um domingo para a gente discorrer sobre
princípios e fundamentos do discipulado. É um chamado também do Espírito Santo para que nós analisemos a maneira que nós estamos formando esses crentes que são salvos, a maneira que nós estamos formando cooperadores, diáconos, presbíteros, pastores, líderes e professores. É um chamado à reflexão, irmãos, porque a maneira que nós tratamos o ensino na igreja, a importância que nós damos ao ensinar, ao instruir na igreja, vai determinar se uma igreja é forte ou fraca. Vai determinar se uma igreja é espiritual ou mundana. Vai determinar se uma igreja é relevante ou insossa. Tudo isso vai depender da importância de como tratamos a arte de ensinar, de discipular. Então, dito isto, nós queremos aqui partir aos objetivos da nossa lição. A lição tem um objetivo geral, que é esclarecer a urgência do discipulado. Ou seja, o discipulado não é algo que pode esperar, ele é algo para ontem. O novo crente que chega tem que ter um ambiente preparado para instruí-lo. Gente para caminhar do seu lado. Líderes precisam ser também ensinados. Pastores precisam também ter uma fonte de ensino, de instrução. Ensinadores também precisam ser ensinados. Nós somos ensinadores e somos eternos alunos. Então, é urgente, irmãos, rever como que nós estamos tratando isso na nossa igreja. E é fácil entender os efeitos disso. É só dar uma olhada geral no estado da igreja local e perceber se os crentes estão fortes ou estão fracos. Se diante das situações da vida, eles têm respostas da Bíblia para os seus dilemas ou ficam batendo cabeça. Essas perguntas, as respostas que você vai achar nelas, você vai entender como que anda a qualidade do discipulado na igreja local. Então, diante das respostas, nós vamos entender se precisamos colocar mais força, mais dedicação, mais empenho, para criarmos um ambiente de ensino mais profundo, mais sadio, mais firme, para gerar essa maturidade nos crentes. Então, a lição tem esse objetivo geral, esclarecer a urgência do discipulado, é algo que não pode esperar. Também tem objetivos específicos, conceituar o discipulado, que nós vamos entrar aqui, elencar que o tripé do discipulado é a palavra, comunhão e serviço, e mostrar que o discipulado, o bom discipulado, gera um crescimento sadio para a igreja. Dito isso, vamos passar aqui a conceituar o discipulado. Tem uma interação aqui na nossa revista que vai dizer o seguinte: o ensino bíblico mostra que é necessário que haja alguém experiente e idôneo que ensine pessoas dispostas, ou melhor, o ensino bíblico mostra que é necessário que haja alguém experiente e idôneo que ensine e pessoas dispostas a aprenderem com o objetivo de atingir a estatura de varão perfeito. Eu quero ler com os irmãos aí na sua casa, na segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, o versículo 2, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 2, vai nos dizer da seguinte maneira, deixa eu ver aqui se eu achei, se eu marquei certinho, isso, 2 Timóteo, capítulo de número 2, vamos achar aqui, isso, versículo de número 2, vai nos dizer: e o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Ou seja, o discipulado tem como definição que crentes maduros, experientes e idôneos, ensinem a outros. Ou seja, o discipulado é a arte de ensinar, de instruir. E ele tem pilares, ele tem parâmetros que ao longo da lição nós vamos discorrer. Perceba que Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz: o que de mim ouviste. Paulo se coloca como um discipulador. E ele está discipulando Timóteo. E dizendo: Timóteo, o que de mim ouviste.
ensina também a outros homens idôneos, para que eles ensinem a outros. Olha como é sistêmico. Eu recebo ensino e transmito ensino. Eu recebo ensino, eu transmito ensino. Então aqui eu quero abrir um parênteses. Se você não senta para aprender, você não tem autoridade para levantar, para ensinar. Você só tem autoridade para ensinar quando você senta para aprender. Porque a engrenagem que Paulo diz é o seguinte: olha, Timóteo, que você ouviu de mim, ensina homens idôneos para que também ensine a outros. Eu recebo ensino, por isso eu tenho condições de transmitir ensino. Uma outra coisa muito interessante se encontra aqui na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, ainda nesse pensamento de ensinar. A arte discipular, o que é necessário para um bom discipulado, irmãos? É necessário um discipulador, é necessário um discípulo que queira aprender, e é necessário um material para ser ensinado, que é a palavra, e nós vamos falar logo à frente sobre isso. Mas vamos tratar aqui sobre o discipulador. Paulo, escrevendo aos Efésios capítulo 4, versículo 11, ele vai nos dizer o seguinte: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores e mestres. Então vamos parar aqui. Ele mesmo deu. Ele quem? Jesus. Jesus deu o quê? Deu ministros e ministérios que estão na igreja, que operam na igreja. E tem um propósito esse ministério. Versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Olha a sequência do ensino de Paulo aqui. Paulo está dizendo que para o bom funcionamento da igreja, o Senhor Jesus, ele coloca ministros e ministérios nessa igreja. São os dons ministeriais. Aqui ele vai falar de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. É esse aqui que nos interessa. O texto vai dizer que ele pôs uns para, ele não colocou todos para. Nem todos serão apóstolos, nem todos serão profetas, nem todos serão evangelistas e nem todos serão pastores e mestres. O que eu entendo aqui, o que a Bíblia me ensina, é que algumas pessoas que o Espírito Santo capacita, ele dota com um dom ministerial de mestre, de ensinar. São pessoas que são dotadas desse dom para ensinar a igreja, para instruir. Com qual objetivo? Com o objetivo do aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, para que cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à estatura completa de Cristo. Então é com esse propósito que o Senhor coloca ministros e dons ministeriais, é a saber, o dom de mestre ou de ensino. E não somente para isso, mas para também esse dom ministerial de mestre, ele precisa operar na igreja também num caráter preventivo, versículo 14, para que não sejamos meninos inconstantes, ou seja, a gente precisa ser firme, nós não podemos ser levados de um lado para o outro pelos ventos de doutrina, ou seja, o mestre na igreja, o ministério de mestre na igreja, um discípulo que quer aprender, essa engrenagem funcionando bem, faz com que haja aperfeiçoamento, crescimento, a unidade da fé, conhecimento de Deus, amadurecimento na comunidade também gera proteção, porque esse crente que é ensinado através do ministério, do dom ministerial na vida de um mestre, que Deus coloca na igreja, ele está sendo protegido, blindado, ele está sendo alicerçado, firme, para que quando os ventos de doutrina vierem, porque virão, ele não será levado de um lado para o outro, porque ele está arraigado na boa doutrina que foi esposada, ensinada por esse mestre que o Senhor colocou na igreja. Veja a importância do ensino e do ensinamento da igreja do Senhor com esses
propósitos. Mas é necessário não somente haver o mestre, tem que haver o discípulo com desejo de aprender. Tem que haver desejo. Então, dito isso, em linhas gerais sobre o discipulado, nós vamos definir agora o termo discípulo. O tópico 1 vai falar o que é discipulado. E tem aqui 3 subtópicos: o discípulo, a grande comissão e a educação cristã. Vamos ver o que a introdução a introdução desse o que é discipulado nos apresenta na nossa revista. O termo discipulado vem de discípulo, que significa aprendiz, aluno, seguidor. Isso vale no âmbito secular e religioso. Qualquer sentido desse termo se aplica ao cristão. O termo se aplica com frequência nos evangelhos aos seguidores de Jesus. Ele cita 2 versículos aqui. Mateus capítulo 5, que é o início do grande sermão da montanha, que diz que o Senhor, subindo ao monte, reuniu as pessoas e chamou a si os seus discípulos, e abrindo a sua boca, começou a ensinar, dizendo. Disso segue o discipulado, ou seja, discípulo é aquele que segue a Jesus, é um seguidor, é um aluno, é um aprendiz. E o discipulado? O discipulado é a arte de aprender aos pés do mestre, através daqueles que ele colocou na igreja, cujo fundamento é a palavra de Deus. Basicamente, seria isso. Tem uma outra definição aqui que eu salvei aqui no meu celular, que diz o seguinte, a respeito desse assunto, sobre discípulo e discipulado. Assim, entendemos que fazer discípulos não é apenas levar pessoas para a igreja. Não basta conduzir indivíduos ao evangelho, mas é necessário ensinar como todo o evangelho é necessário para aplicação em todas as esferas da vida. Discipular é ensinar um discípulo a viver, pensar, decidir, interpretar, entreter, construir, agir, relacionar, produzir com uma mente cristã. Então, ser discípulo é ser seguidor de Jesus. E discipular é ensinar essa pessoa que agora veio para a fé, que aceita as premissas de Jesus, que quer seguir os passos do Mestre, a tudo na sua vida agora ele pensar com a mente de Cristo, a partir dos ensinos de Cristo. Lembra que eu disse? Do exemplo do pastor Ezequiel, aceitou Jesus e ganhou um livrinho, e agora? Como que eu lido com a família, com a minha família, com as minhas relações, com o meu trabalho, com o meu lazer, com os meus valores e conceitos? Agora eu preciso ser discipulado, porque eu vou pensar, agir, interagir, entreter, trabalhar, viver à luz dos ensinamentos de Jesus. E para isso eu preciso do discipulado. Então vamos ver aqui algumas coisas interessantes a respeito dessa chamada para o discipulado. O texto que nós lemos aí, o texto inicial, ele é Mateus 28. A partir do versículo 18, olha aqui algumas coisas interessantes. Vai ter 4 verbos aqui, que eu queria chamar a atenção, melhor dizendo, 4 chamados aqui, ou 4 verdades que são apresentadas aqui, que eu quero que você preste muita atenção em casa. Perceba que em Mateus 11, 28, Jesus ele faz um convite: vinde a mim. Versículo 11, 29, ele diz: aprendei de mim. No versículo 19 ainda, ele diz agora: ide por mim. E no 19, 20, ele diz agora: ensinai sobre mim. Então esses são os 4 passos que nós devemos seguir: vir a Jesus, aprender de Jesus, ir por Jesus e ensinar sobre Jesus. Mateus 11, 28, vinde a mim. Mateus 11, 29, aprendei de mim. Mateus 28, 19, Marcos 16, 15, ide por mim. E Mateus 28, 19 e 20, ensinai sobre mim. Todos nós que estamos caminhando com o Senhor, nós cumprimos pelo menos essas 4 situações aqui. Nós viemos a Jesus, estamos aprendendo de Jesus, estamos indo por Jesus e estamos ensinando sobre Jesus. Há ainda outros 4 elementos muito importantes aqui nesse ensino de Mateus 28. Jesus, no versículo 18, vai dizer por que nós devemos fazer tudo isso. São os absolutos
do discipulado. Mateus 28 diz que, 28, 18 vai dizer, porque todo o poder é lhe dado no céu e na terra. Por isso ele diz, ide a todas as nações, ensine todo o ensino, é todo o ensino, não, você não pode escolher partes do que te agrada para ensinar, ensinando as nações a guardar todas as coisas, todo o ensino de Jesus. E qual é a garantia de que nós seremos bem-sucedidos nessa empreitada? Mateus 28, versículo 20, porque ele garantiu que está conosco todos os dias. Olha os absolutos, todo o poder, todas as nações, todo o ensino, companhia de Jesus todos os dias. Isso fez, ou faz, com que a igreja ao longo de 2000 anos consiga ganhar novos crentes, fazer discípulos nos mais variados locais da terra, nas mais diversas culturas, porque essa igreja que faz isso, é a igreja que veio a Jesus, aprendeu de Jesus, está indo em nome de Jesus, ensina sobre Jesus, e tem esse mestre ao seu lado, e ele tem todo o poder, por isso vai a toda a nação, ensina todo o ensino, e tem a companhia de Jesus todos os dias. Irmãos, diante de um cenário desse, eu só posso dizer que a empreitada da igreja, dentro desses aspectos, só pode ser o sucesso para a glória do nome do nosso Senhor. Uma outra coisa interessante também aqui, é fazer um paralelo. Essa questão de discípulos, ela já existia no mundo antigo. Por exemplo, até, vamos restringir aqui a Bíblia. Existia, por exemplo, Josué, era um discípulo de Moisés, porque ele estava aos pés de Moisés. Existia também, por exemplo, Eliseu, ficou aos pés de Elias, era um discípulo, era um aprendiz. No Antigo Testamento tinha também a escola de profetas. Caminhando um pouco mais já na transição do Antigo para o Novo Testamento, nós vamos ver os discípulos dos fariseus, os discípulos de Moisés, os discípulos de João e os discípulos de Jesus. Então, o conceito de discípulo não é algo novo quando aparece nas páginas do Novo Testamento. Mas ele não tem, ou melhor dizendo, ele ganha um conceito totalmente novo a partir do discipulado de Jesus ou de ser discípulo de Jesus. Eu quero dar um exemplo aqui. Peguemos aqui os filósofos clássicos gregos, que são pelo menos 3 aqui: Sócrates, Platão e Aristóteles. Todos eles eram mestres, tinham suas escolas e tinham seus pupilos, seus aprendizes. Mas olha a diferença que eu quero que você entenda aqui com o discipulado de Jesus. Por exemplo, Sócrates foi um grande pensador, um grande mestre, que teve por aprendiz, pupilo, aluno, Platão. Mas se você for estudar um pouquinho sobre isso, você vai ver que Platão desenvolveu a sua própria escola. Ele foi aluno de Sócrates, mas desenvolveu a sua própria escola. Aristóteles foi aluno, aprendiz, discípulo de Platão, mas também desenvolveu a sua escola. Portanto, nós temos aqui a escola socrática, a escola platônica e a escola aristotélica. Todos foram discípulos um dos outros, mas não levaram à frente fielmente o ensino do seu mestre. Antes, eles expandiram o entendimento, modificaram, acrescentaram, diminuíram. Aqui você vai perceber a diferença do discipulado de Jesus. Jesus, quando nos chama para o discipulado, nós não temos como vir a Jesus, ser discípulo de Jesus e em algum momento da nossa caminhada dizer: olha, eu vou acrescentar algo ao que Jesus disse, eu vou expandir o que Jesus ensinou, eu vou diminuir. Não. O discípulo de Jesus só pode ser caracterizado como discípulo se ele permanecer fielmente nos ensinos de Jesus, diferentemente do conceito de discipulado, de discípulo na filosofia dos mestres gregos. Eu disse aqui, Sócrates foi mestre de Platão, mas Platão desenvolveu a sua escola de pensamento. Eu sou discípulo de Jesus, mas eu não tenho liberdade para desenvolver a minha própria escola, não. Eu, como discípulo de Jesus, eu tenho que fielmente divulgar, viver, ensinar fielmente os ensinamentos do mestre. Aí nós já vemos a diferença. E para mostrar isso, eu quero que você abra na sua casa aí o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31
vai dizer o seguinte: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: discípulos, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Diferentemente da escola grega, você só é discípulo de Jesus se permanecer nos ensinos, na palavra de Jesus. Se você quiser ser discípulo de Jesus, mas quiser misturar com filosofia, com qualquer outro ensinamento desse mundo, você virou qualquer coisa, você é qualquer coisa, mas você não é mais discípulo de Jesus. Porque os discípulos de Jesus ensinam e permanecem fielmente na sua palavra, nos seus ensinos. Ainda nessa linha, segunda epístola de João, versículos 9 e 10, vai dizer: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto Pai como Filho. Se alguém vem ter convosco que não traz essa doutrina, não recebais em casa nem tão pouco saudeis. Ou seja, se alguém não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Ou seja, não tem como você falar que é discípulo e não permanecer fielmente nas verdades e nos princípios que o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo ensina. Então, o discipulado de Jesus, ou ser discípulo de Jesus, é diferente dos discípulos gregos nesse sentido, porque o discipulado de Jesus exige fidelidade irrestrita, incondicional aos seus ensinamentos. Um outro ponto também diferente entre o discipulado de Jesus e o discipulado grego e rabínico judeu é o seguinte: é o tipo de pessoa que participa. Por exemplo, no discipulado entre os gregos, alguns desses pensadores clássicos, eles escolhiam a dedo quem poderia ser discípulo. Você não encontra entre esses grandes mestres que eu citei aqui, discípulas. Você não vai encontrar entre os mestres judeus, entre os seus discípulos, mulheres. O discipulado de Jesus é maravilhoso porque até nisso ele nos chama atenção. Porque o discipulado de Jesus, ele é abrangente, ele não é preconceituoso. Jesus abre o discipulado para mulheres. Por exemplo, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo de número 36, vai nos dizer o seguinte: e no dia seguinte, deixa eu ver se eu achei aqui, Atos capítulo 9, versículo de número 36. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzida se diz Dorcas, e essa estava cheia de boas obras e esmola que fazia. Ou seja, entre os gregos não havia espaço para o discipulado feminino. Entre os rabinos judeus não havia espaço para o discipulado feminino. Mas o Senhor Jesus quebra a barreira do preconceito e aceita entre os seus pupilos, aprendizes e discípulos, mulheres. Olha que coisa linda. Também entre os discípulos de Jesus haviam pessoas de classes sociais e intelectuais das mais diferentes matizes. Haviam ricos, pobres, pensadores, homens rudes, zelotes, publicanos. Perceba que Jesus aceitava a todos que quisessem, que aceitassem o seu discipulado a se tornar o seu discípulo. Por isso que o discipulado de Jesus, ele é ímpar. E isso casa bem com aquilo que é a ordem dele, né, para discipular todas as nações. Isso é muito, 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 muito interessante. Uma outra coisa interessante também que nós temos que tratar aqui sobre o discipulado, irmãos, ou sobre esse assunto que nós temos dito, ensinado aqui nessa manhã, é que o discipulado não é uma opção da igreja. A igreja não pode dizer: olha, eu simpatizo com o discipulado, então eu vou praticar. Ou alguém pode dizer: não, eu não simpatizo tanto, eu não vou praticar. O discipulado, ele é um imperativo, ele é uma ordem de Jesus. Ele diz: portanto, ide e ensinai. Perceba que essa ordem está dentro de um conceito, ou dentro de um ordenamento, que fala também de uma ordenança de Jesus, que é o batismo. Nós, igreja evangélica, entendemos
que o batismo é uma ordenança, ou seja, algo que deve ser praticado. E a ordenança para o batismo está na mesma fala que Jesus fala também sobre ir de ensinar. Ora, se batizar é uma ordenança que eu não posso desobedecer, por que ensinar as nações é algo que eu vou tratar como menor, como inferior? Se eu batizo, eu tenho a ordem de batizar com todo respeito e reverência, porque é uma ordem, ensinar também é uma ordem tão importante quanto, porque ela está no mesmo conjunto de fala. Então ensinar é uma ordem, não é um convite. A igreja que não se dedica ao ensino, a ensinar, a discipular, ela está desobedecendo uma ordem do Senhor. Então, o discipulado, na verdade, ele é uma ordem, não é uma opção. É algo que deve ser praticado. Uma outra coisa muito interessante também que nós temos aqui sobre o discipulado, haja vista tudo isso que nós já temos dito aqui, é que para haver um discipulado eficiente, eficaz, é preciso haver também pessoas preparadas para isso, como nós já falamos aqui há pouco numa fala anterior minha. Romanos capítulo 12, versículo 7 vai dizer: se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Aquele que ensina tem que ser alguém dedicado, alguém com condições e habilidades para desenvolver esse ensino. Não pode ser alguém preguiçoso, não pode ser alguém que não tem habilidade para desenvolver esse ministério, porque senão esse ministério, se for desenvolvido, feito por pessoas preguiçosas, pouco dedicadas ao ensino, fatalmente vai produzir discípulos fracos, discípulos raquíticos, discípulos com uma má formação e um crescimento aquém do esperado. Uma outra coisa aqui também que a lição, ela vai nos ensinar, é o seguinte, sobre a grande comissão. É o nome que se dá à comissão que o Senhor Jesus designou para a evangelização das nações. O verbo ensinar, em ensinar todas as nações, ou façam discípulos de todas as nações, é mateteu, fazer discípulos, discipular. O discipulado não é opção, é mandamento divino para a edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Como eu disse aqui, irmãos, o discipulado, ele é urgente e ele é um mandamento. Quando se omite o discipulado, nós temos problemas gravíssimos na igreja. Gravíssimos. Seguindo um pouco mais adiante aqui, falando sobre esse discipulado e discípulo, perceba comigo aquilo que acontece em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, o versículo de número 26. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. O contexto aqui é que o evangelho chega até os gentios. Barnabé então se lembra que havia uma pessoa muito bem preparada para começar um discipulado entre esses homens, que era Saulo, que estava na sua terra e havia chegado o tempo então dele cumprir o seu ministério. Barnabé vai até a sua cidade de Tarso, o traz a Antioquia para começar um trabalho de ensino, de discipulado, aqueles novos crentes ali gentios. O texto vai dizer que todo um ano ficaram ali ensinando. Isso é discipulado. Até esse momento, os discípulos eram chamados pela alcunha de discípulo. Mas aqui vai aparecer um fenômeno. Aqui os discípulos vão ser chamados pela primeira vez de cristãos. É lógico que alguns eruditos dizem que essa palavra cristão aparece a primeira vez aqui no sentido de deboche, de escárnio. Mas o fato é que pela primeira vez, a sociedade em volta daqueles discípulos olham para ele, quer seja por escárnio ou não, olham para ele, para o jeito deles, para a maneira de viver, de agir, de interagir, o estilo de vida, como pensam, a sua maneira de pregar, de ensinar, de conduzir a sua vida, e dizem: olha, eles parecem com aquele Cristo, parecem com aquele ensinador judeu nos seus ensinos e práticas, eles são
cristãos, ou seja, são seguidores dele. Amados, eles receberam esse adjetivo porque aquela comunidade enxergou neles características que os fizeram serem identificados com Jesus. Então, uma coisa muito salutar aqui é dizer que o discípulo de Jesus, parece que eu vou chover no molhado, mas é preciso falar. O discípulo de Jesus precisa se parecer com Jesus. O discípulo de Jesus não é aquele que pertence à Assembleia de Deus, ou à Batista, à Presbiteriana, ou qualquer outra comunidade denominacional. O discípulo de Jesus é caracterizado por parecer com Jesus. Discipulado não é formar membros de igreja. Discipulado é formar pessoas a parecerem cada dia mais com Jesus. Isso é discipular, isso é ser discípulo. Não é parecer com o assembleiano, não é parecer com o presbiteriano, não é trazer em si as marcas da tradição denominacional, é trazer as marcas de Jesus na vida. Isso é ser discípulo, isso é ser cristão. A desinência ão significa seguidor de, partidário de. Então, quando eu digo eu sou um cristão, não é porque eu nasci num lar cristão, não é porque eu pertenço a uma denominação cristã, é porque eu estou dizendo que eu estou decidido a viver e aparecer nas minhas obras e feitos como Jesus. Ser cristão é isso. Então, ser cristão não é falar, ser cristão é viver, não é pronunciar palavras, é ter atitudes concretas de uma vida. Não é você que tem que colocar uma placa e dizer, olha, eu sou cristão. As pessoas ao seu redor, ao olhar para você, conseguem ver Jesus? Conseguem ver comportamentos de Jesus? Você ama como Jesus? Perdoa como Jesus? Ensina como Jesus? É santo como Jesus? Se relaciona com o Pai como Jesus? É misericordioso como Jesus? É compassivo como Jesus? É justo como Jesus? Isso é ser discípulo. E é a isso que o discipulado se propõe, a formar em nós o caráter de Cristo, a imagem de Cristo em nós. Qualquer outra coisa fora disso, irmãos, é religiosidade, é proselitismo. O evangelho, na proposta de pregação, salva. E depois essa igreja que tem esse salvo no hall de membros, ele precisa ser discipulado para fazer esse crente cada dia parecer mais com Jesus. Faça essa pergunta. Quando as pessoas olham para você, elas conseguem ver a imagem de Cristo em você? Perceba o momento que nós estamos vivendo, dessa pandemia. Quero voltar aqui à fala do carnaval, aquele problema que houve no carnaval, de uma escola de samba ali fazendo chacota com o nome de Jesus. A sua reação, foi a reação que Jesus teria? Ou foi uma reação que não se parece em nada com a de Jesus? E nós temos que ponderar isso, irmãos. Há um livro que depois também foi traduzido, ou foi foi transformado em filme, que é chamado o seguinte: em seus passos, o que faria Jesus? Faça essa pergunta. Nos afazeres do seu dia a dia, se fosse Jesus, como ele faria? Então, ser discípulo é isso. É você desenvolver o caráter de Jesus, ser parecido com o Senhor Jesus. Caminhando um pouco mais aqui, falamos bastante coisa sobre o discipulado. Uma outra coisa interessante que eu quero que os irmãos percebam comigo é sobre a questão do preço do discipulado. Lucas capítulo 14, nós falamos aqui muitas coisas a respeito do discipulado, de ser discípulo. Mas uma coisa que me chama muita atenção aqui, o Evangelho de Lucas capítulo 14, a partir do versículo 25, olha o que Jesus diz. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhes: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Por isso, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem como que acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo:
Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselhos sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Outra coisa interessante aqui, da característica de um discípulo de Jesus. É um chamado que é feito a todos, mulheres, homens, ricos, pobres, mas tem um preço. Esse ensino de Jesus fala para que você seja reflexivo, calcule o preço de ser discípulo, porque há um preço. Ser discípulo de Jesus não é ficar deitado numa rede tranquilamente, não, envolve algum preço. E ele vai dizendo, olha, você em alguns momentos vai ter que renunciar pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, a própria vida para poder ser discípulo de Jesus. No versículo 33, ele vai dar um caráter, um panorama geral. Aquele que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O discípulo ou o discipulado, Jesus nos chama para um discipulado radical. É uma mudança, uma guinada de 360, aonde Jesus passa a ser o norte, o centro, o âmago da vida. Tudo gira em torno dele, como eu me relaciono, tudo gira em torno dele. Então a gente está vivendo uma época da popularização da fé, onde muitas pessoas dizem ser discípulos de Jesus, mas não abandonam o pecado, não abandonam valores morais questionados ou questionáveis, ou quando não, vemos uma igreja que a cada dia está abandonando princípios e valores do discipulado, de andar com Deus em nome de sucesso de igreja cheia. Meu amado, ser discípulo de Jesus envolve renúncia. Ele diz, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz. Renuncie a si mesmo e me siga. Aquele que quiser vir após mim, ou seja, como se Jesus estivesse indo à frente, nós atrás. Com essas verdades, é cruz, é renúncia. Muitas vezes levamos à morte, muitas vezes sofremos, mas nós estamos seguindo a pisada do mestre. Então ser discípulo não é esse oba-oba que a gente ouve por aí não, que a gente tem visto por aí não. Que é discípulo de Jesus enquanto está muito bem, quando tem dinheiro no bolso, quando não tem enfermidade, não tem a luta, não tem a perseguição, né? Eu assisti ontem o filme, Paulo, apóstolo de Cristo. Eu te aconselho a assistir. Nós hoje, pregadores, queremos oferta, queremos placa, queremos anel, queremos terminar de pregar, ir para um restaurante, para uma churrascaria. E eu vi aquele filme retratando a biografia do apóstolo Paulo. Aquele homem sofreu, morreu por Cristo, não teve nenhuma das benesses que os pregadores odiernos querem ter, e até usam a Bíblia dizendo que tem o direito. O genuíno cristão, ele pode até gozar dessas coisas em algum momento, mas ele está disposto a ir para a morte, se for necessário, com o seu mestre, com o seu Senhor. Então perceba que ser discípulo de Cristo, nessa conceituação aluno, ela é parcial. Ser discípulo não é só apenas aluno. Por exemplo, eu sou aluno de história. Eu curso a disciplina acadêmica de história. E ali tem os teóricos, né, da disciplina. Eu sou aluno desses teóricos. Mas quantas vezes eu lendo as propostas ali, eu discordo. Eu sou aluno, mas discordo. Então, discípulo de Cristo não é somente aluno, porque aluno você ainda tem a possibilidade de discordar. Vai muito mais além de aluno. Aluno no sentido de quem aprende, mas é alguém que está intimamente decidido a seguir o exemplo de vida. É alguém que aceita os pressupostos de ensino, os conceitos de ensino como uma verdade absoluta, irrevogável, indestrutível, fiel. Então ser discípulo e participar do discipulado tem todas essas conotações que eu acabei de dizer. Você está envolvido a tal ponto que você dá a sua vida pelo mestre e pelos ensinos que o mestre nos traz. Então, seguindo um pouco mais aqui à frente, acho que deu para a gente abarcar bastante coisa aqui sobre discípulo e discipulado. Lembrando que a ausência do discipulado, irmãos,
gera uma igreja raquítica. Quais são os alicerces ou quais são as ferramentas que a igreja dispõe para produzir um discipulado de qualidade? A EBD é uma delas. Os cultos de ensino na igreja também são ferramentas. As escolas de teologia são ferramentas. Os cultos na casa, os estudos em pequenos grupos, ferramentas também. Agora preste bem atenção comigo, faça uma recapitulação do que nós temos visto na igreja moderna. Os cultos de doutrina se tornaram cultos de mensagens triunfalistas muitas vezes. São cultos cujo tema é você vai vencer muitas vezes. 5 passos para alcançar a bênção. Irmão, o discipulado, ele envolve uma programação sistemática. O discipulado envolve um programa de ensino sistemático, consistente, contínuo. Não é ficar falando só de 5 passos para alcançar a bênção, 5 passos para ser bem sucedido, não. É aprender a doutrina, o ensino bíblico, os ensinos de Jesus, dos apóstolos, das Sagradas Escrituras, ensino sobre Deus, Jesus Cristo, a Trindade, céu, inferno, pecado, expiação, justificação, arrependimento, a volta de Jesus, escatologia. Nós estamos vivendo uma época em que o conhecimento se popularizou, porém nós estamos vivendo uma época de analfabetismo bíblico. Eu converso com muitas pessoas que dizem, olha, eu quero ser pregador. Beleza, primeira coisa que eu pergunto, quantas vezes você leu a Bíblia toda? Ah, nenhuma. Então você está desqualificado. Porque a sua ferramenta é a palavra. Como que você quer ser um ensinador, um pregador, se você não se debruça sobre a Bíblia? Então por que nós temos visto tantos problemas? Falta de discipulado, ou seja, de ensino doutrinário, de ensino sistemático da palavra. A Bíblia não pode ser como você vai num restaurante chinês, pega lá o biscoitinho da sorte, que o que caiu é aquilo, não. A Bíblia ela é uma mensagem que fala a nossa razão, ao nosso espírito, ela atinge também o nosso intelecto. A gente tem que pensar, raciocinar e entender a Bíblia. E para isso é preciso estudar. Jesus, no capítulo 5, versículo 39, ele vai dizer, no Evangelho de João, examinai as Escrituras, irmãos, porque cuidais ter nelas a vida eterna e são elas que de mim testificam. Então é preciso haver empenho. Tem um texto aqui, que eu separei, deixa eu ver se eu acho ele aqui, rapidinho, para que a gente possa ler. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Sim, anotei. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, vai falar sobre essa questão do discipulado. Olha, Paulo está escrevendo a Timóteo, que é seu pupilo. Está instruindo ele, porque Timóteo está à frente de uma igreja, para que ele possa instruir outros. Entre a recomendação que o apóstolo Paulo faz ao seu pupilo, que está à frente de uma igreja, que também vai ter que ensinar, ele diz, 1 Timóteo 4, versículo 13, persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Meus amados, persiste em ler. Persistir é constância, insistência, continuar empenhado. Como que alguém que quer ser um ensinador, um discipulador, um mestre, um pregador, é preguiçoso na leitura? A igreja, lembra que eu disse que o discipulado de Jesus é aberto a todos? Mas o ministério, para ser exercido, você tem que ter algumas qualificações. Se você quer ser mestre e um pregador da palavra, você não precisa ser um profundo conhecedor de grego, de hebraico. É bom se você puder, mas no mínimo você tem que ser dedicado na leitura. É o mínimo que se espera de um ensinador, de um discipulador. Porque você vai precisar exortar e ensinar. E como que você exorta e ensina sem ler, sem estudar, sem meditar, sem sentar para aprender? Tem um monte de gente querendo ser pregador e ensinador, mas não se dedica a ler, diz, eu tenho dificuldade com a leitura. Tá bom, eu respeito, então não queira ser ensinador. Não queira ser
pregador, não queira ser o mestre. Quer ser o mestre? Por exemplo, meu filho é engenheiro, está se formando agora, no final do semestre. Para ser engenheiro, ele gostou da profissão da engenharia, tá? Vai ter que ficar 5 anos aprendendo. Temos advogado na igreja, tem que ficar 5 anos na faculdade estudando ainda mais. Eu quero ser pregador. Não gosta de escola dominical, não gosta de culto de ensino, não lê a Bíblia toda, nem uma vez na vida, não se dedica em comprar livros, literatura, quer ensinar o quê? E está cheio de gente assumindo os púlpitos das nossas igrejas assim. Consequência, púlpito fraco de ensino, igreja raquítica, igreja capengando, igreja praticando coisas duvidosas, não porque são pessoas más intencionadas, não, porque falta o genuíno ensino. Paulo vai trabalhar sobre a sã doutrina. Então eu te aconselho, meu amado ensinador, pregador, jovem que quer pregar, você que já prega há muito tempo, a sua desculpa, que tem dificuldade de leitura, você não pode se esconder atrás dela. Se esforça, se disciplina, leia, porque para exortar e para ensinar é necessário que você leia, persista em ler. A falta disso, olha o que é que vai gerar. Hebreus capítulo 5, versículo 12. Hebreus capítulo 5, versículo 12, vai nos dizer o seguinte, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos a fez feito tais que necessitais de leite, não de sólido alimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Sabe o que o escritor aos Hebreus está dizendo aqui? Ele está olhando para uma geração de crentes, que esses aqui não são novos convertidos. São aqueles crentes que têm essa desculpa, preguiça de ler, preguiça de comprar um livro, né? Porque nem falta de dinheiro é, porque está barato. Eu compro o livro, irmão, em sebo, baratinho, livro usado, não precisa ser novo. Tem internet, ensinos. É aquele crente que já passou muito tempo, ele não cresce, ele não amadurece. O texto diz, pelo tempo você já era para ser mestre, mas tem 10 anos de crente, 20 anos de crente, não é dedicado, não busca conhecimento, aprender. Aí toda hora você tem que estar dando leitinho para ele, ensinando os primeiros rudimentos da fé. Por quê? Porque ele é negligente no ensino, no aprendizado, não vem para a escola bíblica, não vem para culto de ensino, não vai e fala mal de quem faz teologia, não compra e fala mal de quem lê livros. É esse crente aqui que Hebreus está tratando. E a igreja está cheia de pessoas assim, por falta de desejo em aprender e por falta também de gente preparada, dedicada em se preparar para ensinar. O versículo 14 vai dizer, olha, o mantimento sólido, ou seja, o aprofundamento da palavra, não é para criança, não é para aquele que ainda tem um entendimento bem infantil, não. É para quem é maduro. A comida sólida, a doutrina mais profunda é para quem é maduro, ou seja, para quem adquiriu crescimento no seu organismo, que tem condições de digerir alguns outros ensinamentos mais difíceis. E como que essa criança, que só toma leitinho, pode chegar à condição de se tornar um adulto e ter um alimento mais sólido? Como que essa criança que vai aprender os rudimentos da fé terá condições de ser exposto a ensinamentos mais profundos da Sagrada Escritura? Hebreus vai nos dizer, versículo 6, 14. Em razão do costume. O que é costume? Algo que eu faço sempre. Algo que eu faço todo dia, ou seja, estudar a Bíblia todo dia, ser ensinado todo dia, escola dominical todo domingo, cursos teológicos, comprar livros, culto de doutrina. Esse costume vai me conferindo fortalecimento orgânico, de tal maneira que eu vou tendo habilidade no futuro de digerir e também poder falar assuntos mais sólidos, mais consistentes. Então é costume. E vai dizer também, tem os sentidos exercitados. O que é isso? Vem de exercício. O que é exercício? É uma série de movimentos que eu faço repetidamente, ou seja, o homem de Deus que é habilidoso na palavra,
Aquele ensinador que você gosta de ouvir, fala que homem profundo. Não veio com mágica não, irmão. É costume, é exercício, é repetição, é dedicação. E não é só sentindo. O texto diz, exercitando os sentidos. Você é um ser que pensa. Esse é um dos grandes problemas e entraves do discipulado. Os crentes só querem sentir. A pessoa vem na igreja e quer sentir calafrio. O crente não quer pensar. Para você estudar a Bíblia, ser um bom mestre, e para você ser um bom aprendiz, você tem que aprender a usar o cérebro, porque Deus nos fez corpo, alma e espírito. A palavra vai na alma e no espírito, mas também atinge o intelecto. Você tem que aprender a pensar com a Bíblia, inteligência espiritual, pelo costume e exercitando os sentidos. Se você não faz isso, meu irmão, vai ficar raquítico, fraquinho, e consequentemente a igreja vai ser uma igreja que vai ser levada por todo o vento de doutrina. Estou vendo aí o advento da pandemia, infelizmente, tem mostrado como nós estamos ruim, como a nossa leitura do que tem acontecido está ruim, irmãos. Eu já vi gente falando que é o anticristo, é o Lula. O outro fala que agora é o fim do mundo. O outro fala, irmãos, quando você estuda e lê a Bíblia, você consegue discernir os tempos e as estações. Você não fica apavorado, porque você sabe que o roteiro da história está na mão daquele que está sentado num alto e num sublime trono. Então, quando você exercita os sentidos, estudando a Bíblia, aí você vê a pandemia, os problemas no cenário político, o aumento da violência, você não fica desesperado, você tem instrução e olha, isso aqui a Bíblia previa, isso a Bíblia dizia. A Bíblia não somente prevê, mas ela te ensina qual é o comportamento que você deve ter. E o que eu vejo? Uma igreja cheia de teorias, uma igreja compartilhando pensamentos e muitas vezes até fake news de coisas que não tem nada a ver com o ensino da escatologia das últimas coisas. E o que é isso? Falta de discipulado da doutrina das últimas coisas. A gente não está sendo ensinado sobre os últimos dias, quais são as características dos últimos dias, o que a Bíblia prevê para o final dos tempos. Quer ver? Nós somos pentecostais, olha que ensino errôneo, para os últimos dias haverá um avivamento em escala mundial. A Bíblia não ensina isso, a Bíblia ensina sempre apontando para o tempo do fim, que é um tempo de esfriamento espiritual. Paulo escrevendo a Timóteo vai dizer que os últimos dias serão dias trabalhosos, que os últimos dias muitos apostatarão. Os últimos dias não diz que serão de avivamento mundial, mas diz que haverá uma apostasia em grande escala. E a gente reproduz isso irrefletidamente, por quê? Porque não consulta a palavra. O tempo do fim apresenta um momento, um cenário caótico. Então por que ficar surpreso com aquilo que tem acontecido? Se o dono da história já nos mostrou o fim no começo. Falta-nos, irmãos, instrução bíblica, discipulado, a doutrina sistemática da palavra. Um outro problema, confundimos muito doutrina com costume. Isso foi algo que atrapalhou muito a igreja. Quantas vezes eu vi pregadores subirem aqui na tribuna, olha irmãos, eu não quero doutrinar a igreja. Como que não quer doutrinar a igreja? A pregação não tem que conter doutrina? Isso é uma evidência da má compreensão de doutrina. Quando ele diz, não quero doutrinar a igreja, ele está dizendo, olha, eu não quero falar que aqui tem que ser calça ou saia, que aqui tem que ser cabelo comprido ou cabelo curto, porque se confundiu doutrina com os usos e costumes. Não, doutrina, todo pregador e ensinador deve falar quando subir numa tribuna, porque a doutrina é um ensinamento bíblico, é o ensinamento de Jesus, é o ensinamento dos apóstolos, ele é atemporal. Agora, costume, aí sim, aí fica para o magistério da igreja, para os pastores, a igreja local, eles vão decidir as suas tradições. Eu não me atrevo a ir na igreja de ninguém para definir o que é costume daquela igreja. Agora, doutrina, em qualquer igreja que eu for, eu vou pregar doutrina de Deus, doutrina do inferno, doutrina do céu, doutrina do batismo com o Espírito Santo, doutrina da salvação, doutrina do arrependimento, doutrina de uma vida santa. Isso é ensinamento bíblico que todo pregador e ensinador tem que pregar. Se você ouvir, ou se você fala isso, eu vou pregar aqui, irmão, subir na tribuna, mas não vou doutrinar. Então desce, porque a igreja precisa de doutrina, no sentido de ensinamento bíblico, ensinamento escriturístico, tá bom? Reflita bem sobre isso. E encerrando aqui, bendito seja o nome do nosso Senhor. Vai falar aqui que o tripé
do discipulado é a palavra, nós já dissemos aqui, né? Na nossa fala já foi contemplado isso aqui. O discipulador não usa sua experiência pessoal, ainda que ela conte, eu vou falar aqui. Mas a ferramenta do discipulado é a palavra. Não é o que Calvino disse, irmãos. Não é o que Armínio disse. É o que Jesus ensinou. É lógico que todos esses homens têm o seu valor na compreensão que o Espírito Santo os deu. Mas a Bíblia é a regra de fé e prática da igreja. Um dos solas, né? Um dos 5 solas da reforma protestante é somente a Escritura. Dela, somente dela emana toda a fonte de conhecimento e de norma de conduta que um crente, seja ele novo, um pastor ensinador precisa. A nossa ferramenta é a Escritura. Aqui fala também sobre a comunhão. Uma outra definição interessante de discipulado que eu achei muito simples de um irmão. Uma vez perguntaram para ele: irmão, o que é discipulado? Ele pensou, falou: discipulado, irmão. Falou: discipulado é discípulo ao lado. Discípulo, lado. E o pessoal riu quando ele falou isso, mas é uma verdade. Quando Jesus chama os seus discípulos para aprender dele, o que Jesus fazia? Jesus caminhava com ele. Jesus dormia com eles, acordava com ele. Então o discipulado não é só vir para uma escola dominical e ter uma classe específica, é parte de um programa. Mas discipulado não é só 50 minutos. Discipular é você caminhar com o discipulando. É você conviver com ele. É você influenciá-lo também pela prática daquilo que você ensina na sua vida. Então um pilar do discipulado é a palavra. E o segundo, o discipulando aprende pelo exemplo. Tem uma frase que diz que a teoria influencia, mas que o exemplo arrasta. Então perceba que Jesus, no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 15, ele faz lá aquela cerimônia de lava-pés, e ele fala o seguinte: olha, assim como fiz, fazei vós também, porque eu vos dei o exemplo. Ensinar pelo exemplo. O discipulador não pode ser somente um falador da palavra. Ele tem que reproduzir na vida dele aquilo que ele ensina. Aí o discipulando olha para ele, não vai aprender só com a teoria, ele vai se inspirar também no estilo de vida que o ensinador vive. Não é isso que Paulo escreve a Timóteo dizendo, seu exemplo de fiéis, dos fiéis. Não é isso que o escritor aos Hebreus diz aos crentes ali, no capítulo 13, versículo 7, falando dos pastores: olha, lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram ou ensinaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Não é só falar a palavra, é viver a palavra, também faz parte do discipulado. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O discipulado tem como pilar o ensino das Escrituras, mas também que o discipulador encarne o ensino na sua vida de tal maneira que ele possa olhar para o seu discipulando e dizer: me imita, porque eu estou imitando a Cristo. A base do discipulado é a doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina dos apóstolos? É o conjunto de ensinos de Jesus e também aqueles ensinos que os apóstolos receberam por revelação do Espírito Santo e que hoje compõem o cânon sagrado, o Novo Testamento. É todo o conjunto das Escrituras. E por que precisa perseverar na doutrina dos apóstolos? Parece redundante, mas não é. Porque haviam outras doutrinas. Marcos capítulo 7, versículo 7 fala de doutrina dos homens. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 vai falar de doutrina de demônios. Então essas doutrinas estão por aí. E como que você consegue identificar se são doutrinas de homens ou doutrinas de demônios? Se você foi ensinado, treinado na doutrina dos apóstolos ou doutrina de Deus. E encerrando, uma coisa muito importante. Interessante aqui, a questão da comunhão, irmãos. Eu ouvi, estudando essa semana, um pastor dizendo o seguinte, que a comunhão de bens ali, a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. E um pastor disse que, está vendo, irmãos? É o comunismo nas páginas das Escrituras. Provavelmente ele deve ser de esquerda, né? Me perdoe, irmãos, eu não poderia não deixar de mencionar isso aqui.
para os pastores que são simpáticos, a ter uma interpretação que aquela comunidade que repartiu seus bens entre si e ficar animadinho para querer anacronicamente colocar o conceito de comunismo nesse texto, eu sinto te decepcionar. E eu vou te explicar por quê. 3 coisas que mostram que aquela comunidade que vivia em comunhão, no partir do pão, na doutrina dos apóstolos, era um propósito, era um coração, estavam caminhando para a mesma direção. Eles não eram um embrionário comunista por alguns motivos. E eu quero elencar aqui, deixa eu achar. Vamos lá. A comunhão de bens na igreja primitiva nada se assemelha a uma forma de comunismo por 3 razões. Primeiro, a partilha de bens era voluntária. O comunismo hoje impõe arbitrariamente. Segundo, foi uma prática temporária. E terceiro, foi uma prática que foi movida pelo amor. Então eu já estou te vacinando se você ouvir aí, porque tem gente falando que existe comunismo nas páginas do Novo Testamento a partir desse texto. Não existe, não existe. O comunismo não se encaixa aqui, porque a prática da comunhão de bens era voluntária, temporária e movida pelo amor, bem diferente do que nós entendemos e vemos e que é ensinado por esse sistema que não funcionou em lugar nenhum nos dias de hoje. E eu encerro aqui dizendo sobre o crescimento sadio da igreja. Meus amados irmãos, a igreja, ela tem que buscar sim o crescimento qualitativo e quantitativo. A igreja, ela deve crescer em número. Você não pode ter medo, você não pode ter a numerofobia, ou seja, a aversão aos números. Jesus começa com 12, depois a Bíblia passa a dizer 70, depois na pregação de Pedro é 3.000, na segunda pregação já é 5.000, e depois a Bíblia vai dizer que é a multidão daqueles que criam. Então a Bíblia incentiva sim a quantidade, mas a Bíblia também diz que essa quantidade ela deve ter qualidade, e para que a quantidade tenha qualidade é importantíssimo o discipulado cristão, o magistério cristão, o ensino das Sagradas Escrituras. Então eu deixo o meu incentivo a você, amado aluno, que você se dedique a aprender. Venha sempre quando possível aos cultos de ensino, à escola bíblica dominical, leia a Bíblia pelo menos uma vez por ano, compre livros, se matricule em um bom curso teológico, faça teologia. Se você está ensinando alguém, não somente traga ele para a classe de discipulado, vá à casa dele, acompanhe ele, para que ele cresça junto como corpo de Cristo. E nós, ministros do Senhor, aqueles que Deus chamou para ensinar, para pregar, que nos dediquemos a aprender, a ler, que a nossa igreja se organize cada dia mais e melhor, para que os cultos de ensino tragam ensinos relevantes das Sagradas Escrituras, para que nós sejamos uma igreja forte nos ensinos das Escrituras e que não sejamos levados por todo o vento de doutrina. Que Deus possa abençoar a sua vida nesse domingo, é a minha oração e o meu desejo no nome de Jesus. Deus te abençoe no nome do Senhor. Amém. Graças a Deus. Que aula, né, meus irmãos? Aula esta maravilhosa. E eu me lembro, né, que o apóstolo Paulo disse a Timóteo, o apóstolo Paulo disse a Timóteo assim: Timóteo, cuide de ti mesmo e da doutrina, viu? Ensine aquilo que você aprendeu, porque se você não cuidar da doutrina, não ensinar a genuína palavra, falece você e também aqueles que estão te ouvindo. Então é necessário aprender para poder ensinar. E fique tranquilo, se você está estudando, está aprendendo, não se preocupe, porque o Espírito Santo diz, em João 14, no versículo 26, diz que o Espírito Santo, ele vai vos fazer lembrar tudo aquilo que você aprendeu. Portanto, é importante que nós corramos e prossigamos em conhecer o Senhor. Não ser somente ouvintes,
mas ser praticantes desta maravilhosa palavra. E eu quero agradecer você, meu irmão, neste dia, que às vezes você não, no horário normal, você não conseguiu ver a nossa aula, mas está sendo gravada e logo mais já vai estar no nosso site oficial esta aula. Eu tenho certeza que foi uma aula edificante e você também, na sua casa, se edificará quando ouvir essa aula dominical no dia de hoje. E também, meus irmãos, para o nosso próximo domingo. Próximo domingo nós teremos ainda a última aula, a 13ª aula da Escola Bíblica Dominical, que ela vai falar sobre o tema voltado os olhos para a bendita esperança. No próximo domingo, você que tem a revista já pode continuar estudando. E depois o nosso próximo trimestre, que vai começar já no dia 4 de abril, né? E nós vamos estar aí com uma lição maravilhosa também, que vai falar sobre os dons espirituais e ministeriais. Serão aulas, 13 aulas maravilhosas também. E logo mais, às 18 horas, irmãos, às 18 horas, nós temos o nosso culto também, sendo transmitido para você aí no seu lar, né? Vai ser uma bênção. E Deus tem uma palavra para você em tempos difíceis. Quero que você, né, esteja vendo a partir das 18 horas a nossa transmissão. Eu quero orar por você nesse domingo mais uma vez, em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, eu louvo e agradeço a Ti, Pai, por este momento que o Senhor nos concedeu aqui na igreja no dia de hoje, Senhor, aonde nós possamos, Senhor, aprender, ó Pai, uma porção maravilhosa da Tua palavra, o que é um discipulado, Senhor, o que é preparar pessoas para o reino. Ó Deus, que maravilha, Senhor, e que o Senhor venha abençoar, Senhor, a cada um, Senhor, que fez parte hoje aqui desse trabalho, e abençoa também, Senhor, aqueles que estão em casa, que possa ter, ó Pai querido, um ótimo dia, Senhor, que esteja firme e forte em conhecer o nosso Redentor, em nome do Senhor Jesus. Quero agradecer aos irmãos. Então, irmãos, até o próximo domingo com a nossa Escola Bíblica Dominical, em nome de Jesus.